Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso. Nesse primeiro momento, pessoal, eu queria só manifestar a questão dos direitos de uso de imagem e das questões relativas ao uso do meu material. O uso do meu material é exclusivo meu para minhas aulas. Por isso, você vai poder usar, é claro, para fazer seus estudos e tudo, mas eu não permito a cópia, né, nem exposição da minha imagem sem prévia autorização. Tudo bem? Então, o material de uso exclusivo meu para minhas aulas, o material, no caso, o slide aqui que eu estou exibindo, é que eu já usei anteriormente em outros cursos, em outros departamentos, outras empresas. Então, deixar isso claro para vocês que eu tenho uso exclusivo desse material. Mas é óbvio, né, que como eu já deixei claro na introdução, né, vocês têm aí referências em um livro meu, né, público, para vocês poderem estar estudando, mas só para não confundir essa questão do direito da imagem, né, do uso do material. Mas tudo que vocês aprenderem no curso, vocês vão poder usar no dia a dia de vocês. Então, agora a gente vai iniciar os jogos digitais, história, princípios e conceitos, que é a primeira aula, né, que vocês vão ter no segmento do nosso curso. Então, o nosso curso ele é o objetivo de introduzir seus alunos no desenvolvimento de jogos digitais, dando uma capacitação que vocês consigam, por meio das técnicas que a gente vai trabalhar, você entender o que é um jogo, entender as suas características, a história, as carreiras, né, e os processos de concepção e designer. São muito importantes quando você vai criar um jogo mesmo, seja ele educativo ou comercial. Então, como que eu prototipo um jogo, né? Como é que funcionam os dispositivos móveis? Como é que está essa questão de criar uma versão comercial, que é uma versão, no caso, distributível, né? Que é que você pode distribuir a versão retail, a gente costuma falar. Mas, enfim, o aluno, então, vai sair daqui com as habilidades de implementação de jogos, né? Aprende a programar, o que se usa para fazer arte, né? Como que eu crio a atmosfera da música e dos sons. Mas a gente vai englobar também atividades comuns na prática de desenvolvimento para que você exercite isso. As avaliações, galera, aqui, elas serão de diversas formas. Você vai poder enviar código, arte, tudo que você puder. Mas para que você obtenha aprovação, você tem que ter uma frequência em nota acima de 70, né? Ou seja, acima de 7 ou 70 pontos, né? Se você fizer aí uma escalar qualquer, mas você tem que ter 70% de identificação de nota nas suas atividades e a sua frequência tem que estar acima de 70% também. Caso a gente tenha uma conferência online, né, ou atividades com o seu tutor, porque esse curso pode ter tutores e esse tutor vai validar a sua participação, que tem que estar nesse auge de 70%, caso você esteja em outra capitania aí, também cursando aqui com a gente. E se você é da internet, que não tem acesso aos nossos AVAs, né, fique à vontade para fazer o seu estudo independente. Bom, os novos negócios, como as plataformas de distribuição de mídia digital, como Google Play, Apple Store, Steam e outros, oferecem uma maneira diferente de a gente comercializar a criatividade, pessoal. Então, esse mercado ele tem colocado a tecnologia de ponta, né, para o uso, né, e entretenimento das pessoas. Então, muitos estudos de games foram possíveis através, né, da difusão, da melhoria da internet e do acesso a essas tecnologias, assim como o curso que vocês estão participando. Então, a gente tem que entender que os games, como uma ponte entre o entretenimento e a ciência, fazem da sociedade um lugar melhor. Eles possibilitam que a gente expresse, né, questões sociais, questões acadêmicas, e o uso da linguagem de programação, arte, música e outras atividades faz do jogo um produto multi e sociocultural, né? Ou seja, ele pode estar dentro do panorama tanto de negócio quanto no panorama social. Mas afinal, o que é um jogo, né? A humanidade ela joga desde sempre. Se você estudar a história, você vai ver que os egípcios, né, os gregos, eles sempre tiveram seus campeonatos, suas lutas, né, que é visto que tinham regras, né, que tinham público, eles se entretinham dessa forma. Mas os arqueólogos eles encontram o jogo de Senet como um dos jogos mais antigos da humanidade, datando de 3.500 anos antes de Cristo, que é esse jogo aí que eles não sabem muito bem como era jogado, mas é um dos jogos, né, que se tem como um dos mais antigos, né? Então está aí para vocês.
Huizinga também, no seu livro, né, no Homo Ludens, ele diz que o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico, né, um simples reflexo psicológico, né. Para que exista um jogo, pessoal, tem que ter algum significado, né? Então nós dizemos que no jogo alguma coisa está em jogo, porque transcende essas necessidades imediatas da vida, né? E confere um sentido de ação. Então a gente vai ver por que os jogos têm que se conectar com as pessoas de alguma forma, tem uma história de plano de fundo, um gráfico atraente, o porquê que isso acontece. Então todo jogo significa alguma coisa. Ludificação ou gamificação. Termos similares que são usados juntos muitas vezes, mas tem umas pequenas diferenças. A ludificação, né, é o uso das técnicas de design de jogos que utiliza a mecânica de jogos e pensamentos orientados a jogos para enriquecer contextos diversos. Então, ludificar, né, o que é uma coisa lúdica, uma coisa divertida, gostosa de aprender. Então, você ludificar processos, né, incentiva a pessoa a adotar ou influencia a sua maneira de uso. O exemplo aí tem o Pepsi Man, que é um jogo, né, da Pepsi, né, para promover os seus produtos dentro do videogame, dentro da geração PlayStation. Então foi uma coisa bem inusitada para entender o consumo e o aspectos da Pepsi, né? Então uma forma de propaganda, mas que acaba ludificando o processo de marketing, né? Em vez de um marketing daqueles, né, de implicância que eles fazem, né, com a Coca-Cola, ou simplesmente fazer a propaganda da Pepsi, eles fazem um game completo com o Pepsi Man como personagem da Pepsi, representando a Pepsi, né, um super-herói. E ali é uma forma de marketing completamente lúdica, torna divertida a forma de conhecer a Pepsi. E tem vários elementos da empresa, caminhões, etc. A gamificação é o uso dos componentes da mecânica do jogo, então ludificar. Você pode fazer inclusive sem jogos digitais, tá? Quero deixar isso claro, que é uma forma de você colocar o processo mais consumível, né, para as pessoas. Às vezes é difícil enxergar uma empresa, um contexto de um produto e você de um produto ou serviço e você consegue ali, seja no âmbito educacional, seja onde for, colocar aquilo de uma maneira mais palpável. Então os jogos ajudam na ludificação, mas de novo, não precisa ser necessariamente o uso de jogos digitais. A gamificação, por outro lado, também não precisa ser jogos digitais, mas ela usa os componentes dos jogos como as regras, como a situação de ganho e perca, pontuação e outros recursos dos jogos e as suas mecânicas para tentar o quê? Tornar um processo também complexo, como estudo de matemática e computação, mais lúdico. Então a gamificação é um recurso que visa dar melhor ludificação. Então, os fatores motivadores ou facilitadores do aprendizado nos jogos, eles podem ajudar o ambiente escolar, empresarial, entre outros, a se beneficiar muito na aprendizagem de técnicas, aplicações e melhoria de suas atividades e treinamento. Então, estudar gamificação desenvolver técnicas e habilidades para o fim da ludificação, ou seja, para tornar e desenvolver componentes lúdicos. Diga-se de passagem, os professores são os maiores desenvolvedores de recursos básicos de gamificação. Matar zumbis pode te tornar um ser humano melhor, vocês sabiam disso? Pois é, nos últimos 15 anos, o estudo mostrou que jogar games de tiro com frequência, principalmente jogos de terror, melhora vários aspectos cognitivos. Foi constatado em outros estudos que pessoas que jogam tiro de terror são mais atentas ao trânsito até 1000 vezes. E o design de jogos? Uma coisa que a gente vai ter, né, na segunda semana é a questão de desenvolver o jogo a partir da sua mente, né? Como desenvolver isso e alguns mitos e verdades nesse processo. Mas para a gente conhecer de maneira breve, o game design, o design de jogos, é uma área que tem um foco em desenvolver softwares voltados ao entretenimento, né, a criação de jogos eletrônicos. Isso que o game design estuda. Mas jogos de tabuleiro, cartas e outros também podem fazer parte desse estudo, tá, pessoal? Então, jogos mecânicos também podem vir a fazer parte das nossas sections e também das nossas discussões de game design. Um estudo que compõe várias disciplinas, métodos, né? A gente vai conhecer alguns, não todos, ao longo do curso. Mas o game design, ou o português, o designer de jogos, é a pessoa que cria, desenvolve, né? Esse indivíduo, né? O game design, o design de jogo, ele é a pessoa que faz a concepção do game.
é o profissional que desenvolve o jogo propriamente dito, né, e suas ideias, sua concepção, suas mecânicas é feita por ele. Vocês vão entender melhor o decorrer do curso, mas não necessariamente o design de jogo é o programador, o artista, tá? Na verdade, ele trabalha junto com essas pessoas. Como eu estava dizendo, você tem vários tipos de profissionais. Então aqui é uma foto de eu trabalhando com um time de desenvolvimento de jogos em game jams e hackathons, né? Diversos tipos de profissionais podem trazer parte de uma equipe de desenvolvimento. Você pode ter roteirista, você pode ter o artista, você pode ter o programador, pode fazer tudo sozinho. Mas alguma dessas profissões tem grande relevância para criar um produto de software interativo. Então, trabalhar sozinho, galera, é uma coisa muito difícil, tá? É legal você ter uma equipe, porque você sempre tem pessoas que têm habilidades que completam a sua. Então, pensem bem nisso. Então, pelo menos 4 profissões que uma equipe tem que ter de forma fundamental. E que se você não tiver esse indivíduo, você vai acabar acumulando funções. Então, o programador é a pessoa que desenvolve os códigos, né, e a lógica por trás do jogo e sua interatividade. O designer gráfico ou o artista, ele gera toda a arte, desde o conceito à arte final. No jogo eletrônico, o designer gráfico é importante, porque ele tem que partir do conceito digital. Por mais que ele desenhe à mão, faça pintura à mão, isso também é bem-vindo. Mas ele vai ter que trabalhar também na parte visual do game no computador. Então, o sound designer, o compositor, o músico, né, é quem faz os efeitos sonoros, a sonoplastia, a atmosfera do game, cria todo o áudio necessário, tudo que é audível. E o game design, que é o engenheiro do jogo, ele projeta os sistemas, como o mundo funciona, suas interfaces, formula as narrativas e as mecânicas únicas e inovadoras. E tem demais outras carreiras dentro do universo de jogos. Essas são pelo menos as mais elementares. Uma primeira atividade, né, que eu falo sobre as minhas referências, e a primeira atividade que vocês vão fazer já essa semana, uma das, é buscar alguns autores. Aqui tem alguns, né, na atividade vai ter mais, importantes no universo dos games, pelo menos ao meu ver. É legal estudar o que eles fizeram, o que eles projetaram, e escolha um deles para você ver o trabalho deles, discutir com a gente, né, através dos nossos fóruns no AVA. E se você está só pela internet, você também pode fazer isso com a exercitação muito boa de descobrir os artistas que me incentivaram a estudar o universo de jogos. Game Jams, elas são atividades, pessoal, que você tem que fazer um jogo em curto espaço de tempo. Quem vai iniciar o processo de Game Jam tem que saber escolher o tipo de evento. O Itch.io, que é esse site aí, itch.io, Itch.io, ele tem aí um departamento só de jams na sua aba principal. Aqui são alguns jogos que eu já construí. E dentro da aba Jams, né, você vai ver vários tipos de eventos para criação de jogos. Para começar, galera, você tem esse calendário que mostra os diversos eventos ao redor do mundo para você treinar. Então você tem um tema, tem que fazer o jogo em um tema, em um tempo específico. Isso é um treino muito interessante para quem está começando. Você só aprende a fazer jogos fazendo jogos, tá? Então após o curso, vá atrás de jams para você treinar suas habilidades e aprimorá-las. Então esse aqui é o Game Jam, que você tem um espaço de tempo interessante, 31 de maio até o dia 3 de junho, tem uns 4 dias, 72 horas. Aqui você tem, por exemplo, um espaço de tempo de maio a junho. Espaço de tempo também esse aqui é de 48 horas, então 72, 48 horas. Aqui você já tem um espaço de tempo de uma semana. Aqui você tem um espaço de tempo menos de uma semana, uns 5 dias. Então, a minha dica participe de Game Jams, estou mostrando aqui, ó, de junho a julho, um mês. Participe de Game Jams grandes, tá, pessoal? E você vai diminuindo esse tempo à medida que você vai tendo maior experiência. Quando você consegue realmente finalizar um game, você vai reduzindo para uma jam menor, para você fazer mais jogos. Mas no início você pega jams com tempos maiores. Com isso encerramos nossa primeira aula. Falamos um pouquinho de onde saíram os jogos, do que é um jogo e de alguns aspectos inerentes à questão do desenvolvimento de jogos, conceitos importantes. E agora partiremos para um pouco mais do design, um pouco mais para o setor de desenvolvimento como um todo. Obrigado e até a próxima aula.